Camila Barros nessa tarde que Deus tem feito para mim e para você. E ao vivo, gente, ao vivo, hein? Ao vivo e a cores, hein? É isso aí, com auditório e tudo mais. Camila Barros, tudo bem? Nossa, muito boa tarde. Boa tarde, pastor. É uma alegria estar aqui, uma emoção muito grande. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Boa tarde, queridos ouvintes. Deus abençoe a vida de vocês. Que bom, é isso aí. Pela primeira vez a nossa missionária Camila Barros, ela que tem servido a Deus e nas igrejas, através do seu ministério, Deus tem usado ela com poder, com autoridade, com dinâmica, né, para falar de Jesus, né? E a nossa missionária Camila Barros é do Rio de Janeiro, é carioca ou é de outro estado? Sou carioca mesmo. Sou daqui de Nova Iguaçu, eu costumo dizer carioca da Clara, né? A galera que tá na Baixada mais distante é tudo da Clara. É porque quem tá por aqui desse lado de cá é da Gema, né? É mais pra Gema. Maravilha, você foi nascida no lar evangélico também? Não nasci no lar evangélico. Na verdade, meu tio mais novo foi um dos primeiros a aceitarem Jesus, mas a minha família estava totalmente distante de qualquer coisa que se parecesse com os caminhos do Senhor, né? E através da vida da minha mãe, que foi quem começou a caminhar, a gente também começou a caminhar por livre e espontânea pressão. Porque a minha mãe aceitou Jesus e a gente tinha que aceitar também. E ninguém queria aceitar, não. E é impressionante como a gente é inspirado, igual o Satanás no deserto, para tentar Jesus a fazer o que a gente quer fazer. Minha mãe dizia que a gente tinha que ir para a igreja, eu dizia, mãe, mas a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência. E ela dizia, não é lá fora, aqui na minha casa quem manda sou eu. 12 anos vocês não têm idade para se mandar. E aí levava a gente, eu me bagunçava toda, porque pensava, né, se eu ficar bem bagunçada, bem suja, ela vai ficar com vergonha. Ela dizia, pois o problema é seu, vai na frente. E a gente tinha que ir na frente caminhando. E não é que deu certo? Deu certo, no final deu certo. É a obra de Deus, Deus zela, Deus cuida, né? Amém. Maravilha. Então a nossa irmã Camila com 12 anos já era aquela coisa assim, nada de ir pra igreja e tal, mas... Nada, com 12 anos ali, foi quando minha mãe começou a ir, e ela dizia que a gente tinha que ir e tal, e eu não queria, mas ela sempre pressionando, porque minha mãe sempre exerceu muita autoridade, né? E tem isso, né? É uma palavra até que eu costumo e acho interessante dizer aos pais, né? 12 anos a gente dizia assim, não, mas eu não escolhi isso, eu não quero isso. Ela dizia, você não tem idade para escolher nada para você, quem vai escolher sou eu. E eu digo isso porque realmente nós estamos vivendo um tempo onde crianças de 12 anos, ou porque são adolescentes, querem mandar e não, né? Não pode. E com a minha mãe não tinha isso, não. E deu certo, e eu glorifico a Deus por ela ter colocado pressão e ter feito a gente ir, porque depois a gente encontrou. Por força e por violência. Mas deu certo, depois deu certo, né? Agora na igreja, qual era a sua atividade? Você mesmo com 12 anos? Tá? Então, na verdade, com 12 anos eu não tinha muita atividade. Eu costumo dizer que eu aceitei Jesus com 12, mas que eu só me converti mesmo e fiquei firme nos 15. Os 15 anos de idade. Porém, eu acho importante dizer que desde o dia que eu levantei a mão e que eu fui lá pra frente, entreguei minha vida ao Senhor, nunca mais a minha vida foi a mesma, pastor. Muita água, eu costumo dizer que muita água passou por debaixo da ponte, mas igual aquela vida pregressa, nunca mais foi a mesma. Pra você ter noção, carnaval de 97 eu queria pular, gritar, e o trio elétrico lá, e eu atrás do trio elétrico, de repente dava um trovão, eu pegava minha irmã mais velha pela mão, eu dizia, Lani, pelo amor de Deus, vambora, Jesus tá voltando, e dava um medo danado, e na verdade, aquilo ali já era o Espírito de Deus anelando o meu coração ao temor do Senhor. E é Ele quem convence, né? Eu tenho uma colocação que eu aprendi acerca do Espírito Santo. Posso falar, pastor? Pode. Eu digo que o Espírito Santo, uma das suas principais funções é o convencimento, né? É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele convence. E eu resumo da seguinte maneira. Ele faz o homem querer o que o homem não quer, como se o homem quisesse. E ele faz isso tão bem que no final a gente acha que fez totalmente porque quis, mas não, foi graças à ajuda dele. Bendito Espírito Santo que convence a gente. Então, apesar de ter passado muita água embaixo da ponte, o Senhor, ele já começou a anelar o meu coração, a temê-lo. E aí depois dos 15, sim, aí eu comecei a ficar amarrada ao altar. Agora, o que você gostava de fazer na igreja? Ou gosta ainda? Sempre consagração. Todo culto meu vira uma consagração. Todo culto de ação de graça, culto de domingo. O pessoal lá da igreja até falava que quando a direção do culto de domingo estava comigo, virava uma consagração, né? Eu gosto dessa parte mesmo da libertação, da consagração, muita oração. Eu fui alvo, né, pastor, nessa transformação, esse movimento da conversão
da minha vida aconteceu graças ao ministério da visitação de irmãs, que eu tenho certeza muitas estão ouvindo agora, o ministério da visitação no lar. Aquelas irmãzinhas do coque, né? Acho que não tem coque também, mas que vão, e que iam na nossa casa e eles faziam campanha de libertação pela vida da minha mãe. Antigamente era muito comum as igrejas trabalharem com esse tipo de ministério de visitação. Agora diminuiu um pouquinho. Isso, mas eu ainda gosto. há igrejas que têm esse compromisso. E eu gosto, pastor, de falar isso, porque o ministério da visitação, ele faz muita diferença. Às vezes iam 2, 3, mas elas iam, elas oravam e elas ungiam. Eu não sei se o povo que está nos ouvindo, mas eu vim ali daquele berço pentecostal. Então ela daquelas irmãs que marchava na casa. E eu dormindo, né? Porque eu queria ficar no quarto, porque essas irmãs chegavam 8h30 da manhã. Eu pensava, meu Deus, esses crentes não tem nada para fazer, não. E eu dormindo, e minha mãe mandava a gente levantar, a gente não queria levantar, não levantava por bem, mas levantava pelo barulho, porque elas marchavam e oravam, e devagar eu fui levantando, porque elas faziam campanhas, né, pastor? Que é uma coisa que eu amo na igreja. Elas não iam uma vez e deixavam a gente lá, elas iam e semana que vem voltavam, e na outra semana voltava, e aquela perseverança. Aí quando elas voltavam, eu já não estava mais dormindo, eu estava acordada, e aí eu orava junto, e aí eu chorava, e sentia a presença de Deus. Depois, mais um tempo, queria ler um versículo, e elas olhavam para mim e diziam, olha, um dia você vai ser uma missionária. Tem uma até, irmã Evânia, se depois for gravado, vou até mostrar para ela até hoje. Ela olha para mim e fala, lembra, você não queria nada, eu olhava para você, eu dizia que você ia ser uma missionária. E é verdade, cumpriu, irmã Evânia, obrigada. Graças a Deus, é isso aí. Meus irmãos, olha aí, é aqui da nossa Rádio Sename, a rádio da Secretaria Nacional de Missões, o órgão da Convenção Geral das Assembleias de Deus, ao vivo aqui conosco, a nossa... Mas aí quando eu vim para a igreja, eu também muito focada, né? Quando eu decidia servir ao Senhor, eu queria servir ao Senhor mesmo, não queria mais nada. Não queria beijar na boca, não queria nada. Queria ficar nos jovens, adorar, cantar, ir para as consagrações. Mas aí o Eduardo começou a ficar de olho em mim, pastor. E eu falava pra minha mãe, ó mãe, esse filho do pastor aí, ó, tá muito sem vergonha ainda em cima de mim, tem que esperar eu me firmar. Mas ali o Senhor já falava comigo. Nas consagrações, sempre, pastor, o Senhor falando comigo através dos seus profetas, da sua palavra, sempre na casa de Deus, e o Senhor sempre falando que me via vestida de noiva e que a obra seria muito, muito cedo. É um termo entre os profetas, dizia, eu tenho pressa. E de fato cumpriu. O Eduardo foi meu primeiro namorado, meu noivo e meu único marido. Então com ele eu namorei de 15 para 16, né, basicamente, já terminando ali, 16 anos estava namorando com ele, 17 noivei, 18 casei. Então realmente cumpriu, como disse os profetas. Inclusive, quero deixar uma palavra para os jovens, não deixa esse negócio de ficar namorando 5, 6 anos não, Deus não traz isso não. Tem que ser uma coisa papum, se é de Deus, confirmou, selou, e Deus enviou o recurso, pastor. Deus enviou tudo que o Senhor imaginava na minha casa. Porque tem pessoas que querem casar com tudo dentro, com a casa mobiliada já, com tudo do bom e do melhor, mas nem sempre. E outra coisa que eu aprendi com o casamento, que é válido dizer, né, que é que eu tô falando do Eduardo, que é o amor da minha vida, eu tenho aprendido isso. Muitas meninas e muitos jovens reclamam concernente a casamento. Me ajuda em oração, eu ainda não casei, eu quero casar e tal. Só que eu percebo uma coisa, pastor. As pessoas estão procurando, na maioria das vezes, relacionamentos prontos. Você não vai encontrar um relacionamento pronto. Você precisa investir em alguém e mediante o sentimento que você tem por essa pessoa, que se é de Deus e tal, acreditar nisso e trabalhar em cima disso. Hoje, por exemplo, ano que vem eu vou fazer 10 anos de casamento. Graças a Deus, 10 semanas santas. Esse mês de julho eu fiz 9, o mês que passou, fomos para Gramado. Eu tenho uma alegria, um prazer muito grande. Eu e o Eduardo, a gente, às vezes ele mesmo ficou olhando, ele fala, quem diz que a gente tem 9 anos? Porque quando a gente disse que ia casar que eu tinha 18, pastor, a gente ouviu tanta coisa ruim, mas é uma coisa que minha prima falou, todo mundo que fala mal de casamento tá casado, né? Então eles falam porque eles estão, mas a gente descobriu pela gente mesmo que na verdade o casamento é uma bênção, o casamento cristão é uma dádiva. Então a gente foi muito mais feliz, Deus prosperou mais a nossa vida, abençoou e a gente se ama muito, só que isso na construção de um relacionamento. Né? Vai construindo, você não gosta de umas coisas em outro, e aí vai mexendo, e vai mudando. Gente, o CD é o segredo da vitória. Pois é. Irmão, quer ser feliz, ceda. Eu ouvi isso uma vez,
de uma serva do Senhor, e é verdade. A mulher submissa é mais feliz, né? É mais feliz, isso é verdade. Então assim, gente... Se bem que a maioria das mulheres não gosta de ouvir essa palavra submissão. Porque elas acham que submissão tá ligada a tapete, a barriga no fogão, a criança chorando no braço e o marido bonitão lá. Não, gente. Submissão tá ligada à aceitação. Eu acho que antes até de ser submisso ao marido, quando você consegue ser submisso a Deus, você consegue entrar nesse nível de submissão. Inclusive é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. Veja se a sua deficiência em ser submissa ao marido não tem a ver com a sua falta de submissão a Deus e a sua vontade. Porque uma pessoa que consegue ser totalmente submissa a Deus consegue também ser um exemplo de mulher virtuosa que é submissa dentro de casa também. Graças a Deus, a nossa prezada missionária Camila Barros conosco aqui ao vivo na sala de visitas. Hoje aqui com a nossa cantora, a nossa querida cantora Carlossa Costa, com a Joérica, com a Tainá. A Tainá tá filmando aqui também, né, Joérica? A Joérica tá filmando aqui a nossa. São fã-clubes da nossa Camila Barros. Intercessores. Inclusive, nossa prezada Camila Barros, você, seu casamento, seu esposo também, um homem usado por Deus, prega também nos congressos. Como é que vocês conseguem assim conciliar a agenda, né? Você também prega, viaja o Brasil inteiro, ele também viaja o Brasil inteiro, você é dona de casa. É assim, como é que vocês conseguem conciliar as suas agendas? Eu, inclusive, não posso receber um mérito que não é meu, né? Essa coisa de dona de casa, só Deus, né? Justamente por não poder ficar muito em casa e tal. Mas eu louvo a Deus pela compreensão do Eduardo, e há uma recíproca, né? Justamente por vivermos o mesmo ministério, não há por que não haver uma compreensão de ambas as partes, né? Mas o Eduardo, ele é um grande pregador, não é porque é meu esposo, não. Mas eu até brinco com ele, né? Com ele e com alguns pastores aonde eu vou. Eu brinco que eu saboto ele. O pessoal fala assim, irmã, seu esposo prega? Eu falo, prega, pastor, prega sim, mas não convide ele não. Não convide não, porque aí as pessoas me olham com aquela cara assim, né? Meu Deus, se a esposa tá falando pra não convidar, né? A própria esposa, pô. Uma referência aí esposa. Aí eu digo, eu não convido não, porque depois conhece ele, ninguém me convida mais. Só convida ele, porque Eduardo é um grande pregador da palavra de Deus. E eu sou admiradora, eu sou fãzaça dele. Agora, quem é que faz você tem seus DVDs também de mensagens, né? Sim. Quem é que escolhe a arte, o tema para os seus DVDs? Tudo ele, pastor, ele é um cara. Ele é o produtor. Ele é bom demais. Eduardo, ele é um exemplo da multiforma e graça da ação de Deus na nossa vida. Ele é extremamente inteligente, né? Amém. Então ele começou, na verdade, nos ajudando muito antes de eu gravar DVD, antes de eu me tornar uma pregadora, enfim, não sei se a gente tem autonomia para usar esse termo, né? Mas muito antes disso, então ele já trabalhava com isso e ele é muito bom em tudo que ele faz. Costumo dizer que sobre a vida dele é uma unção de José, o que ele bota a mão vai prosperar, e aí ele ajudou nos DVDs, deu continuidade a isso aí, fazendo pela gente o que já fazia por outras pessoas. E é ele que cuida de tudo e que me ajuda nisso aí. Caso a todos os irmãos que estão aqui, cadê, gente? Vai barulho aí, povo. A galera, gente boa que tá aqui com a gente, Joérica, Tainá, a cantora Gláucia. Mandar um abraço também para Rafaela. Deus abençoe essa serva do Senhor. E também o irmão William, esse servo de Deus aí que nos trouxe aqui, foi canal de Deus, né? Bênção pura, bênção. Deus abençoe sua família, viu, irmão William? Muito obrigado por tudo. E ao senhor, pastor, é Moisés, né? Moisés, então, tudo a ver Moisés com o senhor. Eu falei pro irmão William falou assim, olha, pastor Moisés é um exemplo de mansidão. Eu falei, tudo a ver, porque primeiro Moisés da Bíblia era irado, depois a Bíblia diz que foi o homem mais manso da terra. Eu falei, gente, é o pastor Moisés, essa mansidão, essa simpatia e esse carisma, na verdade, do significado da palavra, que é ser cheio do Espírito Santo. O Senhor é assim. A gente vê o Espírito Santo no Senhor. Gente, tomara que um dia botem uma webcam aqui para ter um site e vocês veem, que vocês vão testificar o que eu tô falando. Pastor Moisés é uma bênção, essa rádio, a todo o povo de Deus. Muito obrigado por tudo e um beijo à belezura do meu marido.